Continuar, então, falando sobre o realismo português, né? Na aula passada nós já demos aí uma olhada panorâmica na obra do Eça de Queiroz, né? Nas fases, nas principais obras. Então, hoje, eu queria falar do grande romance realista dele, que é o Primo Basílio, tá? Vamos pensar que o Crime do Padre Amaro é a chegada, né, do realismo em Portugal. Então, é a primeira obra que mostra essa nova filosofia da arte, né, apegada aí a essa estética mais materialista, mais voltada para o cientificismo, para o determinismo, tá? Mas, dando esse salto temporal, nós vamos ter no Primo Basílio uma obra mais madura, né, e que realmente encarna bem esses princípios estéticos da nova escola, tá? Pensando que a terceira obra, que é Os Maias, que a gente vai falar na segunda-feira, essa obra já é um afastamento, né? Embora ela pertença aí à fase realista do Eça de Queiroz, ali nos Maias nós já vamos ter um olhar diferenciado e aí a retomada de alguns valores da tradição clássica que o Eça emprega ali. Tá? Embora, né, como o próprio subtítulo da obra afirme, né, Episódios da Vida Romântica, vai ser uma grande crítica àquele modelo de vida, aquele modelo filosófico do romantismo, tá? Mas aí, sobre os maias, nós vamos falar na segunda-feira, tá? Eu vou abrir aqui hoje para vocês um PowerPoint com a análise do Primo Basílio, né? Acho que verifiquem aí se já está aparecendo para vocês, né? A tela compartilhada. Tem que aparecer um PowerPoint aí com o título da obra, né? O Primo Basílio, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o enredo, né? Para vocês entenderem melhor essa organização aí do triângulo amoroso, né? Do caso de adultério que é o centro de interesse da obra, mas vamos pegar também a questão estética, né? E como que o Primo Basílio acaba se tornando um referente aí para essa questão da análise social, da crítica às instituições, que a gente já vem falando aí desde as aulas anteriores, tá? Então, nós vamos focar aí o dilema central, né, que é o adultério aí da Luísa com, né, o seu primo Basílio, e por trás desse adultério, né, como que o Essa estabelece uma crítica sobre, né, a respeito da sociedade portuguesa aí do século XIX, tá? Bom, vamos acompanhar então aí pelos slides e eu vou fazendo alguns apontamentos para vocês, tá? É interessante a gente pensar que, né, dentro dessa estética realista, que faz uma investigação científica da sociedade, né, que transforma a arte numa expressão, né, que passa por esse crivo do cientificismo, do positivismo, do determinismo, o que nós temos, na realidade, são os chamados romances de tese, né? Ou seja, não seria um caso em particular, mas o caso da Luísa representa uma tese social, ou seja, um problema que engloba aí uma parcela da sociedade. Assim como, se a gente pegar o crime do Padre Amaro, a crítica não é exatamente sobre a respeito do Padre Amaro. Então, o Padre Amaro é o pretexto, né? É a experiência ali, é a verificação científica para se comprovar uma tese muito mais ampla, né? Que no caso do Padre Amaro diz respeito ao enganar as pessoas a partir da sua fé, ao sacerdócio de conveniência, ao atraso em meio a uma sociedade em que a religiosidade beira o fanatismo. Então, existe ali uma tese a ser comprovada a partir da história do Padre Amaro. No Primo Basílio, nós vamos ter uma outra tese, agora a respeito do casamento, da família burguesa. Tá? Então, como que se configura esse romance de tese dentro desses princípios realistas? Tá?
Então, a forma de arte praticada por essa de Queiroz corresponde ao que se denomina de arte engajada, de compromisso ou social, porque se volta para a solução de problemas sociais, afastando-se do jogo vazio das formas artísticas. Tá? Então, já falamos isso também na aula passada, é claro que existe ali uma preocupação estética da parte do Eça de Queiroz, né? Se não fosse grande literatura, nós não estaríamos falando dele hoje, né? Tivemos muitos autores realistas naturalistas, mas os que não alcançaram esse patamar aí de obra-prima, né, de referência artística, caíram no esquecimento, tá? Mas, para além dessa preocupação estética, existe ali um engajamento, não só da parte do Eça, mas vamos pensar daquele grupo de escritores que tem essa prerrogativa aí de análise social, ou seja, combater os vícios sociais, né, e, de certa forma, né, esses vícios atrelados aí à estética anterior. A questão do romantismo, aquele modelo romântico de vida, aquela utopia, aquele escapismo. Então, tudo isso que na escola anterior era colocado como premissa artística, agora vai ser combatido. Tá? E, inclusive, né, a questão da literatura romântica vai ser um dos pontos aí dentro do Primo Basílio, porque justamente a Luísa, né, que cai em adultério, antes de cair em adultério, ela tem essas fantasias românticas, ela lê aqueles romances, né, de capa e espada, de adultério sentimental, e isso fomenta aí nela a ideia de ter um amante para si. Tá? Então, a tese aí no caso do Primo Basílio, né, na concepção dessa obra em especial, é uma crítica à educação da mulher nos moldes românticos. Então, o grande problema aqui é a educação, ou, na verdade, a falta de educação para essas mulheres, para essas moças burguesas, né? Estamos falando aqui da classe burguesa, que não são preparadas para a vida prática, né? Que ficam até a época do casamento sob a tutela dos pais, né? Mais especificamente do pai, que se eu voltei aqui para a nossa janela, pegando aqui o PowerPoint. Então, essas moças que ficam sob a tutela do pai, e depois de casadas, elas ficam à sombra dos seus maridos. Né? Então, elas não têm uma educação mais refinada, elas não têm espaço no ambiente de trabalho, se a gente pensar em termos de burguesia, né? Não estamos falando das moças do povo que tem que trabalhar para sobreviver, mas essa moça, né, de classe média, de classe abastada, ela é educada para o casamento, ela não é educada para ter uma profissão, ela não é educada para pensar de forma mais profunda. Então, ela não pode ser encarada ali como um ser pensante dentro daquela atmosfera machista. Tá? E é justamente esse ponto que o Eça vai atacar. Quer dizer, não é um caso de adultério puro e gratuito. É o que está por trás desse adultério. Ou seja, o adultério ali não é a causa, ele é a consequência de um mal que é muito anterior, que é justamente esse fato de uma sociedade patriarcal machista que não abre espaço para as mulheres. Tá? E aí, por conta disso, né, esse casamento da classe média, ou seja, a burguesia lisboeta, estamos falando aqui da capital, né? Então estamos na cidade de Lisboa, né? no centro de interesse ali político, econômico, social, e essa classe burguesa, né, vai passar por esse drama do adultério feminino como consequência de um mal muito anterior, tá? Que nós já vamos explanar um pouquinho mais, tá? Mas só para então a gente pegar essa tese, o pano de fundo aí no caso do Primo Basílio é essa existência coletiva dessa burguesia, né? Também receptiva à literatura romântica, então não é uma questão só da Luísa, né? Isso é algo que o romance realista vai atacar muito veementemente. Então, quem são essas moças burguesas? São as mulheres que, né, essas mulheres casadas, são mulheres que vivem no ócio, né, que não tem nada para fazer o dia inteiro, que ficam lendo obras românticas, né? Luísa é um caso, ou ela está lendo um romance, ou ela está
no piano, dedilhando ali uma ópera também romântica, tá? E essas óperas, esses poemas, essas aventuras, né, esses romances românticos começam a povoar a imaginação dessas moças, né? Ou seja, elas querem experimentar uma aventura romântica, né? Um sentimento amoroso que o casamento não concedeu a elas. Tá? É exatamente, vamos voltar lá na origem disso tudo, em Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né, nós vamos ter a expressão máxima, né, e na verdade a primeira vítima do realismo, né, com relação ao adultério, que é a Emma Bovary. Então, esse bovarismo, que acaba virando um sinônimo, né, para essas mulheres, né, frustradas, que não se encontram, que não enxergam ali no casamento uma solução para os seus problemas, elas vão cair em adultério, que é, de novo, a trajetória da Emma Bovary, que está frustrada no casamento, adquire um amante, depois um segundo, mas nem isso resolve a sua frustração, ela também não sabe exatamente o porquê daquilo, ela não consegue expressar onde está ali a sua crise existencial, até o ponto extremo ali do suicídio, né, no caso da Emma Bovary, e no caso da Luísa, né, não configura-se um suicídio, mas é uma doença, né, que leva a personagem à morte depois daquele drama ali de medo de descobrir do marido descobrir que ela caiu em adultério, tá? O próprio autor, pegando aí as correspondências do... Carlos, Oi, pode falar, Júlia. a crítica, assim, em relação ao casamento, ela sempre vai cair no adultério ou vão ser tratados outros temas que nem autoritarismo da parte do marido e essas coisas? Não, porque assim, para você ter essa configuração do autoritarismo, você teria que ter uma sociedade mais progressista, né, no sentido de a mulher começar a ter mais espaço. Então, isso aí vai aparecer na literatura do século XX. Tá? Então, quando a gente pegar o romance de 30, por exemplo, nós vamos ter lá o Graciliano Ramos, né, no São Bernardo, que tem o casal lá, o Paulo Honório e a Madalena é aquela figura que não se submete ao marido, que o marido é um déspota, fazendeiro, ele acha que ele domina tudo e ele quer dominar a esposa. Né? A Madalena vai ser aquela figura que vai se colocar contra o marido. Não tem adultério na história, mas é essa situação já de dar voz à mulher. Tá? Por enquanto, Júlia, ainda não. Tá? Isso vai começar a aparecer de forma mais evidente no naturalismo, né, mas não é com relação ao adultério, mas ali, por exemplo, no Cortiço, nós já temos grandes figuras femininas que não se deixam subjugar, né? Não é uma relação ali matrimonial, mas nós temos, por exemplo, a Rita Baiana, que se impõe como uma figura forte ali em cena, né? Então, nessa virada do naturalismo para o romance social da geração de 30, essas figuras começam a aparecer. No caso do realismo, sempre vai ser o adultério, tá? Então, se você pegar, por exemplo, na literatura francesa, a Madame Bovary é o caso clássico. Na literatura russa, que nós vamos ver mais para frente, nós vamos ter a Ana Karenina, que também cai em adultério. Portugal, a Luísa do Primo Basílio. Aqui no Brasil, nós vamos ter no Machado de Assis a Virgínia do Memórias Póstumas. Em Dom Casmurro, o drama todo é porque o Bento não sabe se Capitu o traiu ou não. Né? No Quincas Borba, que nós vamos analisar também, você tem quase que um princípio ali de adultério, mas não chega a configurar, quer dizer, não há de fato a traição. Então perceba que, assim, com relação à família, o ataque é o casamento. Então a instituição burguesa, por excelência, que vai ser atacada ali, né, por esses autores, é o casamento. Né? Por quê? Porque também é o contraponto ao grande tema romântico, viu, Júlia? Que era a ideia do amor eterno. Então, os personagens românticos tinham aquela prerrogativa do amor eterno, ou terminavam juntos, final feliz, ou então um final trágico, mas morriam assim, proclamando esse amor. Aqui não. Aqui já casaram, já viram que não era
nada daquilo que o romantismo pregava, e agora o drama é sempre feminino, tá? Então, nesse caso, o centro, né, o nevrálgico aí do casamento é o problema do adultério, tá? Esse autoritarismo, ele vai ser mais frequente na literatura do século XX, né? Quando aí sim nós já vivenciarmos muitas transformações sociais que vão começar a dar uma mobilidade maior a essas figuras femininas, tá? Então, por enquanto, nessas obras que nós estamos falando, o autoritarismo ainda não se configura, tá? Ele pode estar presente, né? Mas não algo que seja investigado ali pelo narrador ou que faça parte da trama maior, tá? Se bem que nesses casos, se a gente pegar tanto na Emma Bovary, que é o Charles, e aqui, que é o Jorge, nós temos dois maridos que não se enquadram nesse perfil, né? Porque eles acabam sofrendo muito com o fim trágico das esposas. Então, são aquelas figuras mais humanizadas, tá? Outros romances, se a gente pegar a literatura francesa, nós temos essa figura do déspota, né? Então, assim, lá na Comédia Humana do Balzac, então sempre assim, a mulher tem que ser sustentada pelo marido, ela não pode ter nenhum deslize ali, porque senão esse marido vai oprimi-la. Então, essas cenas de autoritarismo, se você vasculhar ali a literatura realista, elas aparecem, mas elas não vão ser a crítica em si, tá? Então, elas são só um pretexto, né, dentro da intriga, tá? Nesse caso aqui, é realmente o adultério, tá? Bom, eu estava falando que nas correspondências do autor, ele já fala bastante disso, né? Então, até nós caminhamos aí na aula passada, até o finalzinho, acho que se eu não me engano, da página 85, 86, se vocês virarem aí a folha, vocês vão ter uma carta longa até, né? Na verdade, só um trecho longo, de uma carta do Eça de Queiroz, em que ele fala do primo Basílio, tá? Eu peguei aqui só uma cena, um trecho da carta que interessava, quando ele fala justamente desse ataque à família lisboeta, né? Então, quer dizer, essa família burguesa. O Eça fala o seguinte: apresenta, sobretudo, um pequeno quadro doméstico, né, falando do primo Basílio, extremamente familiar, a quem conhece bem a burguesia de Lisboa. A senhora sentimental, mal educada, nem espiritual, porque o cristianismo já não o tem, sanção de moral, não sabe o que é isso, arrasada de romance, lírica, sobreexcitada no temperamento pela ociosidade, pelo mesmo fim do casamento peninsular, que é ordinariamente a luxúria, nervosa pela falta de disciplina moral, etc, etc. Enfim, a burguesinha da baixa. Então, isso é a Luísa, né? Quando ele fala desse quadro doméstico, familiar, quer dizer, quem é a Luísa? É essa senhora sentimentaloide, mal educada, não no sentido de grosseira, mas de não receber realmente uma educação mais refinada e mais prática, né? Porque a Luísa também é aquela figura que não sabe lidar com os problemas, né? Toda a crise vem da chantagem da empregada que subtrai ali as cartas, né, os bilhetes amorosos, e começa a chantagear a patroa. E a Luísa é incapaz de lidar com aquilo, porque ela não tem senso de praticidade, ela não sabe lidar diretamente com uma chantagem como aquela. Ou seja, ela não tem experiência de vida. E aí ela vai entrar em parafuso, ela vai começar a ficar doente por conta daquilo, né? Vejam que aí, né, nós já não temos a questão espiritual, quer dizer, essas mulheres não têm apego, né, a um cristianismo mais legítimo, também a moral é falha, porque, vamos lá, é uma sociedade extremamente hipócrita, porque você condena o adultério, né, mas tem uma outra série de vícios ali sociais que são perdoados, né, desde que eles fiquem por baixo do pano. Então, temos também esse jogo de hipocrisia social, tá? E aí ele continua, quer dizer, a Luísa é arrasada de romance, quer dizer, ela vive em função dessas fantasias românticas de aventuras amorosas, lírica, né, ela acha que está vivendo uma grande aventura, enquanto, na verdade, o primo dela nem sequer tem apreço, né? Ele encara ela como uma amante qualquer, né? Sobreexcitada no temperamento pela ociosidade,
né, de novo aí essa questão do ócio, da preguiça, que são marcantes na personagem, e aí, quer dizer, esse mesmo fim peninsular, né, do casamento peninsular, que é a luxúria, né, nervosa pela falta de disciplina moral. Ou seja, tudo isso é o quadro, né, dessa personagem que, como consequência, vai cair em adultério. Quer dizer, não teria como escapar de uma situação trágica como essa, tá? Bom, agora vamos entrar no nosso romance realista, né? Realista naturalista, vamos usar aqui a dupla expressão para ver aí mais de perto, né, essa construção dos nossos personagens, tá? Então, voltando um pouquinho naquela questão que a Júlia levantou, né, percebam que o romance naturalista ou realista, ele começa exatamente onde termina o romance romântico, ou seja, no casamento, né? Quando não, né, no romance romântico nós temos o final trágico, mas, né, pensando nos romances com final feliz, onde a história acaba? No casamento, né? Agora, o casamento não é mais o fim, ele é o ponto de partida. Tá? Então, esse nosso romance realista, pensando na estrutura da família, né, nós vamos ter o que vem depois, né, a outra face aí da moeda. Então, no romantismo, né, temos personagens jovens que se apaixonam pela primeira e única vez. Né? Então, esse amor eterno, esse amor único que vai terminar com um final feliz ou com um final infeliz, né? Ou a morte, ou o casamento, né? Ou ainda a loucura, ou o personagem vai para o convento, quer dizer, aqueles grandes amores românticos, né? Ou eles são felizes juntos, ou eles vão ser infelizes separadamente, né? Ou porque vão acabar morrendo, ou então o personagem fica louco, ou a moça é mandada para o convento, de alguma forma eles acabam separados, tá? No nosso caso agora, quer dizer, esses personagens já não são mais aqueles jovens, aqueles adolescentes, eles são adultos, né? E eles são casados, ou seja, temos aí o triângulo amoroso formado, né? Quer dizer, é esse triângulo que vai configurar o adultério feminino, sempre, né? Já que o masculino é irrelevante aí para essa crítica social, e a partir daí, né, dessa nova configuração, começa-se a questionar a instituição do casamento, ou seja, né, o casamento vai ser desconstruído, ele vai desmoronar ali nas suas bases, tá? Voltando a um ponto importante, então sempre o adultério é feminino, tá? Então são sempre dois homens e uma mulher, porque, de novo, é uma sociedade patriarcal, machista e conservadora. Então, o adultério masculino não é nem considerado um erro na vida real, né, nesse momento aí da história, quanto menos seria grande motivo aí para um romance realista, tá? Além disso, o ataque ao casamento se fundamenta aí nessa visão da família como a célula social em si. Então, você atacar o casamento, a instituição casamento, é você atacar automaticamente a família. Ou seja, a família ali é o microcosmo da sociedade, dessa sociedade que está sendo criticada, tá? Voltando aí também a um ponto importante, já falei na outra aula, né? Essa de Queiroz não é contra o casamento nem contra a família. Né? Ele fala que ele tem respeito por essas instituições de origem eterna, mas ele precisa atacar os vícios sociais. Então, como as famílias, né, acabam degringolando, acabam desmoronando por causa de problemas dentro do casamento. E aí o ponto, né, a pedra e angular disso tudo é a figura da mulher vista aí como um ser despreparado para essa vida prática, né? Incapaz ali de lidar com a situação do casamento, né? Em busca ali de uma aventura romântica para satisfazer as suas fantasias. Tá? No caso, ainda, voltando ao nosso primo Basílio, estamos num meio urbano abastado, então o foco agora é o casamento burguês, tá? Então essa é a classe dominante, vamos lá. Então aquela classe que surgiu aí que surgiu com o advento do mercantilismo, né, mas que se estabeleceu aí na virada do século XVIII para o século XIX, depois da industrialização, do colapso da antiga aristocracia e da consolidação do capitalismo. Tá? Então, essa alta burguesia, essa classe dominante, né, é que vai ser o centro de interesse aqui no Primo Basílio. Tá?
Como eu falei, né, o romance de tese, além da problemática central, que é ali a questão do casamento, ele é formado por uma série, né, numerosa de personagens que vão também, eles próprios, ser atacados por algum viés aí social. Né? Naquela carta que eu falei, que está aí na página seguinte da apostila de vocês, quando ele explica a constituição do Primo Basílio, ele cita os personagens, né? E ele vai apontando ali quem é quem, né? E o que exatamente está sendo criticado, né? Então, se a política, ou a literatura, né? Ou a questão das falsas amizades. Então, é uma galeria de personagens, né? A gente pode contar pelo menos 10 personagens no Primo Basílio. Nos Maias, nós vamos ver depois, é uma série muito maior, e cada personagem, né, representa uma esfera social, ou uma instituição social, ou uma classe social que vai ser atacada. Tá? Aqui hoje nós vamos falar só do triângulo, né, que realmente é o centro aí da história. Tá? Bom, então agora sim, né, vamos entrar na nossa narrativa. Vamos começar a falar sobre o Primo Basílio a partir do foco narrativo. Por quê? Na estética realista, existia uma prerrogativa de que o narrador tem que ser neutro. Né? Ele tem que mostrar o problema social, né? Fazer uma análise crítica, científica, objetiva, sem ficar com um melodrama ou sem ficar tomando partido desse ou daquele personagem. Tá? Para quem estuda literatura, né, mais a fundo, sabe que uma obra, uma narrativa neutra é muito difícil. Tá? Então, não que seja impossível, né? Em textos curtos, ok, mas um romance, você ter ali 300 páginas em que o narrador não emita nenhum juízo de valor é muito complicado. Tá? Isso, se vocês fossem ler Madame Bovary, vocês teriam essa noção, né, de um narrador totalmente neutro. Porque, embora ele esteja falando ali de adultério, de chantagem, de agiotagem, né, de tudo isso, em momento algum ele interfere na posição crítica do leitor. Então, ele apresenta os fatos, né, ele sugere, mas da boca dele mesmo não sai nenhuma crítica. Tá? Então, ali no Madame Bovary, nós temos, de fato, por isso que é considerado um divisor de águas, né? Porque ali nós temos um romance eminentemente moderno, não só por isso, né, mas por uma série de aspectos, né, da composição narrativa que só Machado de Assis e depois os autores do século XX que vão tocar como ponto de proposta central ali de construção das suas obras, tá? Mas em Madame Bovary nós teríamos essa neutralidade mais evidente, como eu falei, ela é difícil, mas não é impossível, só que, de novo, o Flaubert é um caso à parte, né, dentro desse panorama aí de autores, assim como o nosso Machado precisa ser estudado separadamente, porque o que o Machado faz não é o padrão, eles estão além ali do convencional, tá? Agora, no Essa de Queiroz, a gente começa a enxergar ali uma neutralidade, né, ou né, o narrador tenta ser neutro, mas ele não consegue manter essa neutralidade até o fim, tá? Por quê? Vamos lá. Então, o primeiro ponto é que nós temos duas modalidades aí dentro da narrativa do Primo Basílio. O primeiro é a onisciência do narrador. Então, é um narrador em terceira pessoa, obviamente, esses romances, a tendência é que eles sejam narrados em terceira pessoa, porque é um narrador mais objetivo, tá? Diferente do narrador em primeira pessoa, que pode ser tendencioso, né? E o Machado vai usar muito bem isso depois nas suas construções, mas, via de regra, nós temos aí na narrativa em terceira pessoa a forma clássica, né, da objetividade, ou seja, né, se a gente vai analisar um problema social sem melodrama e sem querer puxar, né, o leitor para o pró ou para o contra, a favor ou contra,
Então, a narrativa em terceira pessoa é mais convencional. E aí nós temos a focalização dos personagens, ou seja, o narrador vai explorar o pensamento desses personagens e nos mostrar o que eles, né, cada um deles, pensa sobre a situação, tá? Então, o narrador onisciente vai se revelar nessas retrospectivas familiares que introduzem os personagens. Então, em O Primo Basílio, isso é bastante sintomático. Cada vez que nós chegamos a um personagem pela primeira vez, tem todo um trabalho de resgatar quem é esse personagem, a história da vida dele, onde ele mora, né? Vamos lembrar, questão determinista aqui, né? O meio, o momento e a raça. Então, o meio em que esses personagens vivem é muito importante para a gente entender a tendência deles para o bem ou para o mal. Tá? Então, o narrador vai ser o responsável por tudo isso. Então, é um romance detalhista, né? Não é aquela descrição romântica, embelezada, mas é um romance que se detém nos mínimos detalhes ali de composição do personagem e do espaço ali cênico, tá? Não que isso seja cansativo, porque, de novo, essa trabalha a narrativa com uma maestria formidável, né? Então, é um romance longo, mas que ele não cansa o leitor, né? Pelo menos como leitor de essa, eu posso falar isso, né? Então, ele é um romance que demanda tempo ali de leitura, mas é aquela linguagem que acaba te fascinando, e ela é muito fluida, então você acompanha, né, aquele detalhismo lentamente, sem se cansar, tá? Agora, a focalização interna, né, é o ponto de vista de cada personagem da história, né? Ou seja, né, nós vamos saber aquilo que o personagem sabe, né, quando é a questão também aí do pensamento, da posição crítica deles, tá? E aí vejam, né, teríamos então como preceito um narrador neutro, que é, como eu falei, né, não é todo autor que consegue essa, né, ele vai tentar essa neutralidade, mas ela vai ser deflagrada ali. Então, nós vamos perceber que há uma tendência. Esses dois trechos que estão aparecendo para vocês aí no PowerPoint, eles são mais do começo da história. E aí nós vamos ter já um narrador que começa a sugerir os defeitos da Luísa. Então, assim, claro, ele não está falando mal dela diretamente, mas ele começa a apontar essa questão da preguiça, do ócio, da vaidade. Então, vejam, né? Luísa espreguiçou-se, que seca ter que se vestir. Desejaria estar numa banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, profunda e adormecer, ou numa rede de seda, com as janelas cerradas, embalar-se ouvindo música. Sacudiu a chinelinha, esteve a olhar muito amorosamente o pé pequeno, branco como leite, com veias azuis, pensando numa infinidade de coisinhas, em meias de seda que queria comprar, no farnel que faria a Jorge para a jornada, em 3 guardanapos que a lavadeira perdera. Então vejam, a descrição que ele faz da Luísa, quer dizer, é uma moça que está com preguiça, né, que não quer nem se vestir, que queria estar numa banheira fazendo nada, no ócio, né? E aí quando ela pensa alguma coisa, quer dizer, tem que comprar isso, tem que fazer para o marido isso, a lavadeira perdeu. Então vejam, nós não temos nada aí de grandioso nos pensamentos de Luísa, né? É aquela coisa mais banal, mais alienada possível, né? Fora, de novo, a questão da vaidade, que é muito importante, o sentir-se bela, né? Saber que é bela, e por conta disso, quer dizer, ela pode ter um amante porque ela é muito bela, ela tem que ser desejada, né? Aí o outro trecho mandou saber de Dona Felicidade por Juliana, e ficou em casa, de roupão branco, preguiçosa, saboreando a sua preguiça. Então, de novo, né, a preguiça de Luísa posta aí em cena. Tá? Então, vejam, não é uma crítica aberta, mas também não é uma narrativa neutra, porque você tem aí já um princípio de tomada de partido do narrador, quer dizer, ele está criticando o perfil dessa figura feminina, tá? Ainda que discretamente, né, no conjunto ali da narrativa, mas ele critica, né? Ou seja, ele não é tão neutro assim, ele já está direcionando o leitor para que tenha aí uma antipatia pela Luísa, para não ficar com dó depois dela pelo que vai acontecer lá na frente. Bom,
Isso no começo. De repente, lá no final, com o passar dos episódios, ele muda de posição, né? Então, a morte da Luísa, né? Que depois daquele sofrimento todo, daquele estresse, da chantagem, ela cai doente, né? E acaba vindo a falecer, né? Então, Luísa morria. Os seus braços tão bonitos que ela costumava acariciar diante do espelho estavam já paralisados. Seus olhos, a que a paixão dera chamas e a voluptuosidade lágrimas, embaciavam-se como sob a camada ligeira de uma pulverização muito fina. O crepúsculo triste descia, parecia trazer um silêncio funerário. Então, o que seria uma descrição neutra, né, da morte da personagem, já é contaminada agora pelo sentido oposto, ou seja, a piedade, né? Então, o crepúsculo triste descia. Por que o crepúsculo é triste? Porque Luísa morreu? Então vejam que agora ele está em favor da personagem, ele não está mais contra, né? E aí no trecho seguinte a mesma coisa. E o vento frio que varria as nuvens e agitava o gás dos candeeiros ia fazer ramalhar tristemente uma árvore sobre a sepultura de Luísa. Então, de novo, essa tristeza pela morte. Quer dizer, o vento, né, traz, né, esse ramalhar de forma triste, por conta da morte da Luísa. Ou seja, não temos, de fato, uma neutralidade. O narrador, a cada fase da narrativa, ele vai direcionando o leitor, né, para ou sentir aversão pela personagem ou se apiedar dela, né? Começamos com a aversão, terminamos aí na piedade, tá? Então, de novo, o narrador em terceira pessoa teria que ser o mais objetivo possível, né? Aqui a gente percebe que a objetividade acaba esbarrando aí nessa visão pessoal desse narrador onisciente, tá? Bom, e aí quem são, né, de fato, nossos personagens? O que nós temos aí como estrutura, né, atorial dentro dessa obra? São muitos, tá? Mas nós vamos falar de apenas 4, que são o nosso triângulo amoroso, né, a Luísa, a esposa infiel, o Jorge, o marido traído, o Basílio, o primo da Luísa, o amante, e a Juliana, a empregada, que vai ser a grande vilã, né, da história, porque ela que vai acusar a Luísa, ela que vai trazer aí a questão da chantagem, né, da interceptação das cartas. Bom, em linhas gerais, né, Luísa vive com Jorge, né, em Lisboa. Esse primo Basílio está chegando de viagem, ele mora fora, né, ele é uma figura, um homem do mundo, ele mora em Paris e está de passagem por Lisboa para resolver os negócios, né? E o Jorge tem que fazer uma longa viagem para a província, né, por motivos de trabalho. Então ele vai ficar ausente aí boa parte da narrativa, tá? Nesse meio tempo, então, com a chegada do Basílio, há todo um clima ali de sedução, né? O Basílio enxerga na Luísa uma possibilidade aí de viver uma aventura enquanto estiver em Lisboa, né? E ele leva a prima a cair em adultério, né? A Luísa, a princípio, resiste, mas depois ela se encanta com a situação, quer dizer, ela virou uma heroína romântica. Agora ela é o pivô do adultério sentimental, sem saber que o primo, né, na verdade, não está nem aí para ela. Nesse meio tempo, né, embora eles tenham cuidado de se encontrar numa outra casa, né, num apartamento aí separado, né, que eles chamam de o paraíso, né, então, embora eles se encontrem fora dos olhares ali da criadagem, chegam cartas, né? Luísa e Basílio trocam cartas, trocam bilhetes, e a Juliana intercepta, né? Começa a interceptar esse material. E aí vem a chantagem, né? A Juliana, aquela figura que vai agora cair na desforra, né? Para tirar proveito da situação, tá? Bom, tudo isso, né, vai caminhando de forma dramática. Nesse meio tempo, Basílio sai de cena, ele volta para Paris, deixa a prima a ver navios, né, meio que se vira que o problema é seu, até que um amigo, né, da família, o Sebastião, consegue tirar essas cartas de Juliana, mas aí a Luísa já está num estágio
de estresse muito elevado, porque também o Jorge já voltou, né? A Juliana continua insistindo na chantagem, ela quer uma alta soma, o Jorge não entende bem o que está acontecendo ali na casa, porque ele percebe que a esposa tem medo da empregada, mas não sabe o porquê. O Sebastião retoma essas cartas, né? Juliana tem um colapso nervoso ali e morre, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver a cena da minissérie, né, com a morte da Juliana. E aí, mas Luísa já está muito adoentada, né? E um dia o Jorge encontra um desses bilhetes, né? Mas o Jorge é aquela figura também que é piedosa, né? Então ele começa a narrativa criticando muito o adultério, né? Ele tem uma posição firme contra a mulher adúltera, o que também provoca aí o medo da Luísa, mas depois, vendo a esposa naquele estado, ele não consegue recriminá-la, né? Ele está mais desesperado, né, para que ela melhore do que, né, querendo aplicar alguma punição contra a esposa. E quando a Luísa vê a carta com o Jorge, ela tem assim o último rompante ali da doença, né? Ela está muito debilitada, eles têm que cortar, o médico precisa cortar os cabelos da Luísa para tirar a febre, porque ela também tem espasmos, né, dores de cabeça muito fortes e acaba vindo a falecer, tá? 2 pontos, né, que o Machado de Assis criticou muito na obra do Eça de Queiroz. Embora, né, o Eça ele reconhecesse o valor do Primo Basílio, ele escreve um artigo falando que a morte da Luísa e da Juliana são meio que inverossímeis, né? Quer dizer, não tem uma explicação racional do porquê. Mesmo assim, que doença é essa? Que estresse é esse que leva à morte, né? Tudo bem, a Juliana já era uma figura mais doente também, mas mesmo ela, quer dizer, naquele rompante, ela cai fulminada ali. O Essa sabia disso, ele leu o artigo, agradeceu o Machado, né, pela crítica, então essa levou numa boa, né? Ele era também uma figura muito diplomática, mas o Machado, né, realmente ele já percebeu, olha, essas 2 cenas não convencem completamente, pensando no histórico aí das personagens, tá? Mas vamos lá, então. Vamos começar pela nossa Luísa, né? Como já lemos ali na carta do Essa, a senhora sentimental, mal educada, arrasada de romance, então tudo isso que configura a figura de Luísa, né? Vamos pegar aqui a crítica. Então, Luísa representa a transposição para a ficção das ideias de Essa sobre a educação da mulher. Então, com intenção moralizante, responsabilizando a família, os colégios e a sociedade pela fraqueza física e moral dessas jovens. Então, a Luísa é a representante dessa classe feminina, né, burguesa, abastada, de mulheres que entram para a vida adulta, para o casamento, sem qualquer tipo de educação, sem um refinamento, sem uma maturidade intelectual, né, de pensamento para saber lidar ali com as adversidades, tá? Então, essa degradação moral da Luísa, que conduz aí ao adultério e à morte, ela inicia com a educação, né, que essas mulheres recebem para o casamento. Então, o problema da Luísa não é a situação do adultério, né? A situação é só um pretexto, quer dizer, foi conveniente o marido estar viajando e o primo chegar naquele momento. Mas se não fosse ali, seria depois, porque a tese do S é essa. O problema não está ali na situação em si, é algo anterior, ou seja, é essa educação que essas moças recebiam. Então, o romantismo, né, expresso aí nos romances, nas letras das canções que a personagem ouve, né, nas áreas de ópera, por exemplo, também são parte da crítica do Primo Basílio. Então, como essa já falou, né, o romantismo é a apoteose do adultério, ou seja, essa visão de aventuras amorosas, o casamento é conveniência, mas o amor sobrevive fora do casamento, um adultério sentimental que advém da literatura romântica, tudo isso vai ser criticado pelo Essa, né? E aí essa ideia, né, de o marido é um coitado, porque o marido vai ser aquela figura, o provedor, né, aquele que
pensa só no trabalho, no sustento da família, e aí abre-se essa passagem aí para a figura do amante. Então, quem é o amante? O amante é o galanteador, é o poeta, é o que não está preocupado com dinheiro, que não pensa, né, não tem essa mentalidade capitalista. Então, é essa fantasia que o Essa cria. Tá? Na verdade, assim, que o romantismo cria, desculpa, e que o Essa vai criticar. Tá? Porque vem daquela tradição romântica. Quer dizer, o romantismo começa com aquela visão heróica, né, liberdade, igualdade, fraternidade, até que cai no ceticismo capitalista, né? Ou seja, quando se enxerga que aqueles valores heróicos não levam a lugar nenhum, o romantismo começa a criticar essa sociedade. E como ele vai criticar? Falando da possibilidade do amor fora do casamento, né? E aí essa fantasia romântica, né, desse adultério sentimental que vai ser criticada aí pelos nossos realistas, tá? Numa outra carta ao Alberto Machado da Rosa, o Essa fala o seguinte: a moral deste livro não está em que a prima de Basílio morra depois da queda, está em que ela não podia deixar de cair. Então, se a gente for pensar nessa crítica mais profunda, não é a morte da Luísa, né, o que moraliza a obra. A moral, né, quer dizer, o eixo moralizante está nisso. Essa mulher não vai conseguir escapar do adultério. Agora ou depois ela vai cair. Por quê? Porque ela foi preparada para isso, ela foi modelada, instruída e recebeu uma lavagem cerebral aí de filosofias românticas que vão deixar essa moça de joelho pelo primeiro amante que aparecer na sua frente. Tá? Então, o Essa já aponta para nós, olha, é algo anterior. A moral não é o final, a moral é o que está lá atrás. Né? O que levou essa moça a essa situação, ou seja, ela não poderia deixar de cair. O problema não é se ela vai morrer ou não, o problema é ela não iria escapar. A moça burguesa, a senhora casada burguesa, ela vai mais cedo ou mais tarde cair em adultério porque ela foi educada para isso. Tá? Bom, o amante aí, que é o nosso Basílio, vejam a descrição que o Essa faz dele. Então, um maroto, sem paixão nem a justificação da sua tirania, que o que pretende, tem um aí que está errado, que o que pretende é a vaidadezinha de uma aventura e o amor grátis. Tá? Também tem um outro aí que está errado, e o amor grátis. Então, o Basílio é aquela figura, né, asquerosa, né, porque ele deixa claro para nós, né, o narrador relata isso a todo momento, que ele não tem sequer simpatia pela prima. O que ele quer ali é uma amante de conveniência. Ele está em Paris, ele está sem ninguém, né? Ele tem várias amantes, mas nenhuma ali à disposição, ou seja, vai investir na prima, né, para ter aí a sua luxúria acalmada, independente do que aconteça com ela depois. Tá? Então, ficam claras para o leitor, através das focalizações interiores, as intenções de Basílio, né, que tem de usar a prima apenas como objeto sexual, né? Também fica claro que ele não tem nem amizade pela prima, né? Ele recusa se ajudar quando a Luísa pede dinheiro para pagar a chantagem que a Juliana está impondo a ela. Ele fala que não tem, né? E no final ainda foge, né? Vai embora da cidade, tá? E aí tem um traço muito característico na figura do Basílio, quer dizer, ele é aquele dandy, é aquela figura que está sempre preocupada com a moda, ele é arrogante, ele olha para os outros com desprezo, ele é aparência, ele não tem nada de essência no sentido positivo. Então, o que ele mede nos outros é o que ele tem em si mesmo para mostrar, ou seja, ele é só exterior. Né? O interior dele é aquela coisa podre, né? Que acaba aí sendo motivo de crítica por parte do narrador. Tá? Na contramão, nós temos o Jorge, né? Um homem sério, caseiro, e, segundo Machado, plácido e de gênio manso. De novo, aquela figura que no final vai acabar aí se apiedando da situação da esposa. Ele não é uma figura tirânica. Né? Então, no início, sim, vamos lá, né? Ele tem uma reação violenta contra o adultério feminino, né? Vamos lembrar, é isso que causa pavor na Luísa, né? Por isso que ela tem medo de ser descoberta. Mas, né, no final, né, diante da situação crítica da esposa, ele a perdoa, né? Embora, né, seja tarde, a Luísa venha a falecer logo depois. Então,
O Jorge, sim, né, se a gente for pensar em termos mais humanos, né, ele é muito mais humanizado do que o Basílio. E a grande figura da história, que é a Juliana, né, em revolta secreta contra a sua condição, ávida de desforra. É interessante que é um dos, se não, eu acho que deve ser o único grande momento da obra do Eça de Queiroz que nós vamos ter essa questão de luta de classes muito bem colocada. Então, ali, né, fora essa coisa que vem do meio, né, da Juliana ser essa figura ressentida, mal amada, sempre de mal com a vida, nós temos também uma questão de luta de classe. Então, o problema da Juliana com a Luísa não é nada particular. O que ela quer é se desforrar, né, ganhar desforra ali em cima da patroa. Então, de novo, né, em essa de Queiroz, nós não temos essa sensação de luta de classe, mas aqui ela aparece. Aqui está configurado de forma muito clara. Quer dizer, é a patroa versus a empregada. E é um momento em que a empregada toma as rédeas da situação, quer dizer, agora é ela quem manda, é ela que vai levar a patroa ali às raias do estresse e da loucura. Tá? A personagem Juliana representa a mulher do povo, a criada que jamais aceita sua condição e revolta-se contra ela. No ódio contra a Luísa, revela-se a luta de classes sociais como em nenhum outro momento da obra de Essa, né, que acabamos de falar. E aí é interessante a gente notar que essa visão da mocinha versus a tirana, né, a vilã, a própria composição física das personagens já nos leva a ter esse olhar. Por quê? Então vamos lá. Luísa é sempre bonita, né? Ela é descrita como estando sempre muito bela, muito arrumada, ela é louvada, né? Fala-se da brancura e da maciez da pele, né? Das formas redondas, ou seja, ela é aquela figura mais cheinha, né? Conforme o padrão de beleza da época. Enquanto a Juliana, né, é descrita como feia, magra, ossuda, tem a pele esverdeada pela bíris, né, é chamada duas vezes pelo narrador de estafermo, né, ou seja, espantada. Então, nós já temos aí, de novo, né, o meio, a carga genética que vão influenciar o comportamento dos personagens. Então, a Luísa é inocente, é boazinha porque ela é bela, porque ela é amada, porque ela é querida por todos. A Juliana, né, como essa figura doente, mal amada, que vive na miséria, ela vai acabar se transformando nessa antagonista, ou seja, é ela quem vai tiranizar aí a protagonista da história por boa parte da narrativa. Tá? Bom, em linhas gerais, nós temos esse panorama aí da obra O Primo Basílio. Tá? Eu queria, só para fechar a aula, depois abrir para vocês aí com os comentários, passar uma cena da minissérie da Globo, né, do Primo Basílio, que é justamente a morte da Juliana, quando o Sebastião chega, né, para reaver as cartas aí para acabar com a chantagem, e na sequência a Juliana cai morta. Tá? Então vamos ver essa cena aí, no final eu volto para a gente ver as perguntas de vocês. Tá? Vou só desligar aqui meu som e meu vídeo para o som poder sair aí para vocês. Não estou em casa. Já me faça o favor de acender a luz da sala. Pois se lhe digo que saíram, não sei quando voltam. O senhor pode esperar aqui mesmo. Esta é a pessoa de quem lhe falei. Ô, senhor Sebastião, que brincadeira é essa? É alguma coisa comigo? Com quem mais havia de ser?
A senhora não sabe. Vá buscar as cartas. Acho que está havendo algum engano, porque... Eu não vou tolerar desculpas, dona Juliana. Não estou aqui para conversas. O amigo aí da saleta é da polícia. A senhora vai devolver as cartas que roubou a patroa. O senhor Sebastião... Vá buscar as cartas, que eu não tenho tempo a perder. Mas eu não sei do que se trata. As cartas que roubou a senhora. Se não quiser, essa noite mesmo ia dormir na enxovia. Ô, senhor Mendes, faz favor. São 3 cartas. Uma do punho da senhora e 2 que lhe escreveu o primo. Meu adorado Basílio. Obrigado. Aqui está. Para o que Vossa Senhoria quiser, o 64, o Mendes, o que foi da guarda. Minha mulher e meus filhos lhe agradecem. A qualquer momento, Vossa Senhoria, o 64, o Mendes, o que foi da guarda. Claro, Não esqueça, hein? não vou O 64, esquecer. Sim, sim. o 64. A bêbada foi lhe contar tudo. Você dormiu com ela também? Mas se trocar, mulher, o senhor Jorge mandou despedi-la. E amanhã mande alguém buscar os seus baús. Mas o homem há de saber de tudo. Que me caia este teto sobre a cabeça se eu não lhe contar tudo o que aconteceu dentro desta casa, tintim por tintim. Nem mais uma palavra. Tudo! As cartas que recebia, onde haver um homem, tudo! Eu não tenho motivo algum para estar ouvindo as tolices que uma... Mas vai ouvir! Deitava-se com ele aqui, nesta sala, no divã. A vizinhança inteira lhe sentia o alarido. Aqui, na sala, no divã. Até os pentes lhe caíam na balbúrdia. A polícia tem o seu nome. A menor palavra que diga será levada pro limoeiro. Não foram só as cartas que roubou. Roubou roupas, camisas, lençóis, vestidos. Ela diz que roubei a cabra! Forçou a dar-lhe, porque a
sala. Aí é roubo, é de África. Que venha o limoeiro! Que venha a África! Mas eu me vingo! Ladra! O meu corpo, homem algum jamais botou as mãos. Eu vou me vingar. Vocês pensam que só porque são ricos tem tudo a seu favor? A polícia, a cadeia, a África. Mas eu me vingo, porque eu tenho a verdade. E no meu corpo, homem algum jamais botou as mãos. Aquela cabra, aquela vaca, abria a porta a qualquer um que lhe pagasse. É como as do bairro alto. Enquanto que eu nunca um homem se pôde gabar de ter tocado neste corpo. E a bebida. Orgia! Orgias aqui na sala que ele arranjou o burro do marido. Era um desaforo por esta casa. Que o diabo me leve se eu não for aos jornais, se eu não gritar pela rua. Eu vou... João e Juliano.